E se o lugar onde você buscasse paz fosse exatamente onde alguém decidiu tirar sua vida? E se esse crime acontecesse em silêncio absoluto, dentro de uma igreja, e permanecesse sem resposta por mais de 4 décadas? Essa não é apenas uma história de assassinato. É uma história sobre silêncio, sobre confiança e sobre o perigo de acreditar que certos lugares ou certas pessoas jamais poderiam esconder algo tão sombrio. Outubro de 1974. Os Estados Unidos atravessavam uma década de transição. O otimismo dos anos 60 havia se dissolvido em desconfiança, medo e mudanças culturais profundas. Em meio a esse cenário, a Universidade de Stanford, na Califórnia, era vista como um refúgio de excelência acadêmica. Um campus amplo, arborizado, quase intocado pela violência que começava a marcar outras regiões do país. No centro desse campus, imponente e silenciosa, ficava a Memorial Church, um espaço dedicado à contemplação, à fé e à sensação de segurança absoluta. Ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, aquele lugar se tornaria palco de um dos crimes mais perturbadores e abafados da história da universidade. Arliss Perry tinha apenas 19 anos. Ela havia crescido em uma família religiosa, descrita por amigos como gentil, reservada e profundamente espiritual. Naquele outubro, Arliss estava vivendo um dos momentos mais importantes de sua vida. Ela havia se casado apenas um mês antes com David Perry, um jovem estudante de Stanford. Era um começo, uma mudança de cidade, uma nova vida. O casal ainda tentava se adaptar à rotina, ao campus, ao futuro que parecia finalmente tomar forma. Na noite de 12 de outubro de 1974, Arliss e David se despediram de forma simples. Ele precisava estudar. Ela decidiu sair para caminhar e rezar. Ela disse que queria passar um tempo sozinha. Ela nunca voltou. Quando a madrugada avançou e Arliss não retornou, David começou a se preocupar. Às primeiras horas da manhã, ele procurou ajuda. Funcionários do campus iniciaram buscas discretas, acreditando que talvez ela tivesse passado a noite com amigos. Mas algo não estava certo. Pouco depois do amanhecer, alguém entrou na Memorial Church. E ali, entre os bancos de madeira e o silêncio pesado do lugar, o corpo de Arliss Perry foi encontrado. Arliss estava caída no chão, perto do altar. Seu corpo apresentava sinais claros de violência. Mas havia algo diferente. Algo que nenhum investigador soube explicar adequadamente naquela época. A cena não parecia um ataque impulsivo. Não havia sinais de luta espalhados pela igreja. Nada quebrado, nada fora do lugar. O crime havia sido silencioso, controlado. O detalhe mais perturbador era a sensação de que Arliss confiava em quem estava com ela. Nada indicava que ela havia sido forçada a entrar ali. Não houve testemunhas, nenhum grito ouvido, nenhuma movimentação suspeita relatada. Era como se a igreja tivesse engolido o crime e decidido não devolvê-lo. A polícia chegou rapidamente, mas desde o início, a investigação carregava um peso invisível. Stanford não era apenas uma universidade, era uma instituição poderosa. E o que acontecia dentro de seus muros tendia a permanecer ali. A cena do crime foi analisada de forma apressada. Alguns detalhes não foram devidamente documentados, outros simplesmente ignorados. A hipótese inicial sugerida foi vaga, confusa, quase conveniente demais. Não havia um suspeito claro. Não havia um motivo evidente. O caso começou a esfriar em questão de dias, e então algo ainda mais estranho aconteceu. A investigação foi oficialmente encerrada sem uma conclusão sólida.
Nenhum responsável. Nenhuma prisão. Nenhuma explicação convincente. Para a família de Arliss, restou apenas o vazio. A sensação de que algo havia sido deixado para trás. O campus seguiu em frente. Novos estudantes chegaram. Novos anos passaram. E o nome de Arliss Perry foi lentamente sendo empurrado para o esquecimento. Mas o silêncio nem sempre significa ausência de culpa. Às vezes, significa proteção. Durante mais de 40 anos, o assassinato de Arliss permaneceu oficialmente sem solução. O caso raramente era mencionado. Não havia documentários. Não havia atenção midiática. Era como se aquele crime nunca tivesse acontecido. Até que, no final da década de 2010, um investigador decidiu olhar novamente para os arquivos antigos e encontrou algo que não deveria estar ali, mas também não deveria ter sido ignorado. Avanços na tecnologia de DNA permitiram uma nova análise de evidências esquecidas. Amostras coletadas em 1974 e praticamente abandonadas foram reexaminadas. O resultado foi chocante. O DNA não pertencia a um desconhecido qualquer. Pertencia a alguém que esteve envolvido na investigação desde o início. O responsável pelo crime era um policial do campus de Stanford. Um homem que participou ativamente da cena, que teve acesso irrestrito ao local, que ajudou a moldar os primeiros rumos da investigação. Ele havia se aproveitado da confiança, da autoridade e do silêncio institucional. Quando a verdade finalmente veio à tona, já era tarde demais. O responsável havia falecido pouco tempo antes da revelação pública. Não houve julgamento, não houve interrogatório final, não houve justiça no sentido tradicional. A única coisa que restou foi a confirmação oficial. Arliss Perry não havia sido esquecida por falta de pistas, mas por falha humana. Falha em questionar, falha em investigar profundamente, falha em desconfiar de quem nunca deveria ser automaticamente confiável. O assassinato de Arliss Perry não é apenas um crime antigo. É um alerta sobre o perigo do silêncio, sobre instituições que protegem suas próprias estruturas e sobre quantas verdades permanecem enterradas, não pelo tempo, mas pela conveniência. Arliss entrou naquela igreja buscando paz. O que encontrou foi um silêncio que durou 44 anos. E talvez a pergunta mais inquietante desse caso seja: quantos outros crimes permanecem ocultos? Porque ninguém ousou olhar para dentro? Se histórias esquecidas como essa precisam continuar sendo contadas, deixe seu apoio de forma silenciosa. Um like, um comentário ou sua inscrição ajudam a manter essas vozes vivas.